Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes. Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rotary na TV, aqui pela sua TV Com, canal 11 da NET, para cidades da Baixada Santista. Lembrando que no facebook.com/Rotary na TV, todos acompanham as nossas fotos, reapresentações e programas inéditos. No convidado desta semana, nós temos aí a figura do Alexandre Farinella Neto, do Rotary Clube de Santos, que também é aí presidente da Comissão Distrital Pro Juventude, vai poder conversar um pouquinho com a gente sobre o ENDIC, que é o Encontro Distrital de Interact Club, que aconteceu recentemente, agora no mês de fevereiro, e vai falar um pouquinho da presença do jovem, do adolescente, e até mesmo das crianças nesse universo rotário. Pessoal, obrigado pela presença, Alexandre. Obrigado a você, Marcelino, pela oportunidade de falar dos programas que, para mim, são os que mais dão futuro ao Rotary hoje, né? Legal, pessoal. Como toda organização, como toda família ou até toda empresa, né, a gente não tem que formar herdeiros somente, né? A gente tem que formar sucessores. E os programas voltados à juventude pelo Rotary no mundo são programas muito interessantes e despertam desde cedo o ideal de servir e o melhor de tudo, o ideal de formar líderes nestes jovens, né? E esta é a grande sacada, né, Alexandre? Então a gente vai começar a falar de você, que é um jovem também, né? Sim. Por que entrou nessa vida em Rotary? Quem te influenciou, teu padrinho? A minha vida em Rotary começou faz praticamente 7 anos agora, na gestão 2011-12. Eu entrei no ano do Beto Claro, no Rotary Clube de Santos, e eu sempre tive amigos mais velhos do que eu. Eu tenho hoje 30 anos, na época eu tinha 24, e dentre esses meus amigos mais velhos, tinha um companheiro do Rotary Clube de Santos, que é o Paulo Marini. Ele, durante muito tempo, me instigou a participar do Rotary, porque talvez via em mim as características para ser um rotariano. E por essa renovação que seria necessária no Rotary, né? Que sempre se fala muito em renovação de Rotary, renovação. E ele me convidou para participar disso, eu falei, pô, legal, vamos encarar isso, né? Eu gostei do perfil do programa, do alcance dele, sempre trabalhei com voluntariado e eu vi no Rotary uma ferramenta muito grande para ter um alcance muito grande desse trabalho de voluntariado. Achei a princípio que era só isso, né? Então, morreu só por aí. E agora já vão ser aí 7 anos, né, que você tem em Rotary? Praticamente. E legal contar esse testemunho do Alexandre, pessoal, que quando ele ingressou no Rotary Clube de Santos, que completou recentemente 90 anos de história, nos nossos últimos programas a gente vem falando disso, ele com apenas 24 anos entrava num clube de experientes, né? Um clube de velha guarda, né? Falando no bom sentido, um clube de 90 anos. Então foi até um privilégio para você levar a tua juventude a um clube de companheiros mais velhos e ao mesmo tempo foi um desafio. Como fazer com que a proposta da juventude se encaixasse no clube tão experiente, né, Alexandre? Sim, com certeza. No começo era um pouco mais complicado. Lógico, eu não conhecia o clube ainda, os projetos dele, que o Santos ele é um laboratório. Você pode aprender muitas coisas naquele clube. Se você estiver disposto a aprender, você tem um alcance enorme de conhecimento rotário e de projetos de comunidade. Você conhece em si a própria comunidade, muitas coisas que eu não conhecia antes. E, a princípio, eu fiquei um pouco perdido, assim, né? Então, começaram a me colocar um pouco mais em comissões, em avenidas que eram voltadas para a juventude. E, talvez, lógico, pelo fato de eu ser o mais jovem do clube, agora entrou o nosso companheiro Diogo Barroso, que é mais jovem do que eu. Depois de 7 anos, alguém mais novo do que eu no clube. Tá se vingando, eu não vou Exatamente, sentido, né? Graças a Deus eu não sou mais o novinho do clube. Mas sempre foi um clube muito experiente. Mas é um clube de muito aprendizado, como eu disse. Então isso para mim foi muito bom. E comecei a trabalhar logo com juventude, porque foi onde me designaram o trabalho, e comecei a pegar gosto por isso. Foi assim. E aí tomou vulto o trabalho do Alexandre, e hoje ele desempenha funções no âmbito nacional em Rotary, focado em juventude. A gente vai falar ao longo do programa dessa vivência dele todinha. Vamos falar de Rotary Kids, Interact e Rotaract também. São os programas que antecedem o Rotary até os 30 anos de idade. Então, quem deseja entrar nesse universo de servir, de liderar, tem esses programas como Rotary Kids, Interact e Rotaract Club, antes de ingressar num clube de Rotary aos 30 anos. Lembrando que quem tem menos de 30 anos também pode associar-se a um clube de Rotary sem problema
nenhum. Alexandre, você é engenheiro civil, administrador de empresas também. Da onde que vem essa inquietação, no bom sentido, né, de ser multidisciplinar, né, adquirir novos conhecimentos? E a vida é um grande desafio do ponto de vista do empreendedorismo, né? Totalmente. Eu fiz 2 faculdades, né, tenho 2 formações, engenheiro civil e administrador de empresas, bacharel em administração. Isso porque a minha família é uma família de empresários, minha família tem uma pequena construtora, empreiteira, e eu me vi sempre inserido nesse mercado, sempre gostei de trabalhar com isso e cresci dentro de uma obra. E o tempo foi me levando para esses caminhos. Dentro da engenharia comecei a desenvolver outros meios agora de produção, então acabei de entregar minha monografia da pós-graduação de perícias de engenharia, já atuo como perito em ações judiciais, extrajudiciais, e avaliações de empreendimentos, principalmente eu não faço muito de imóveis, mas tenho habilitação para fazer. Mas, de certo modo, esse foco, quer dizer, você tem que tentar diversificar. Como você disse, o empreendedorismo ele é muito complicado, né? Então, você tem que tentar diversificar. Então, por exemplo, além da construtora, eu tenho uma agência de turismo em sociedade com as minhas 2 irmãs, no caso. Quem fica mais à frente é a minha irmã mais nova, mas eu ainda assim trabalho também lá, desenvolvo algumas coisas. E tenho outros planos ainda para o futuro, com certeza, para serem realizados. Legal que toda essa experiência que o Rotariano traz dentro de si, ele acaba aplicando dentro do clube de Rotary. E como o Alexandre falou que ele cresceu dentro de uma obra, está falando de uma obra do ponto de vista da engenharia, né, das construções, dos empreendimentos. Mas aí tem as obras sociais que o Rotary ajuda a construir. O Farinella, com esse seu conhecimento, acaba colaborando muito e com essa especialização junto ao público jovem, ele ter feito a diferença dentro do distrito 4.420, e ele vai falar um pouquinho desses desafios para a gente, antes da gente falar no segundo bloco sobre um encontro distrital de Interact Club, que aconteceu recentemente no interior paulista. Foi um evento que o Alexandre, junto com a juventude, ajudou a organizar, junto com o apoio da sua mãe também. Fizeram um grande evento para fazer a integração dos jovens em Interact. Alexandre, você está atualmente, é claro, você dentro do Rotary Clube de Santos, participou de várias comissões, né? Mas junto ao governador Ronaldo Varela, a gestão humanitária 2016-2017, você está como presidente da comissão Pró-Juventude. O que faz o presidente dessa comissão? Qual é a bucha de canhão que ele tem nas mãos, no bom sentido? Olha, em questão de presença é complicado porque são muitas posses para ir. Então, a princípio isso foi uma demanda complicada desse trabalho, é a bucha que você falou. Então, as posses de clubes jovens, entre eu e os presidentes das subcomissões, a gente se dividiu para tentar ir em todas. Uma ou outra, lógico que não deu, porque até por agenda não deu muito certo, mas a gente, a princípio, fez esse trabalho. Mas o nosso trabalho mesmo, que seria um desafio para a nossa gestão, é a integração dos clubes. Os Rotary Clubes com seus clubes padrinhos ou parceiros, como hoje são chamados os Rotaracts e os Kids também padrinhos. É muito complicado para os Rotaries entenderem a função deles perante os seus clubes jovens. E cabe a nós, que temos um pouco mais de experiência, ou que temos essa orientação da governadoria e do Rotary International, transmitir essas mensagens, entende? Então, na verdade, seria como eu apadrinhar uma criança, o Rotary Club apadrinhando um Rotaract Club ou um Interact Club, ou até o Rotary Kids, tem essa responsabilidade no norte, na orientação dos jovens, né? Totalmente, totalmente. Na realidade, os Rotary Clubs eles têm que entender primeiro qual é o fundamento do programa. O fundamento do programa é a formação de líderes. Né? Diferentemente, só o Kids, que não tem muito essa vocação, pois são muito pequenininhos, exato, né? São pequenos, você não tem como estratificar esse tipo de informação. Mas o Interact ele é basicamente formado por potenciais líderes. São jovens que você vê na comunidade que têm um potencial para gerar novos líderes, potenciais líderes para a mesma comunidade. No Rotaract, como já tem uma idade um pouco mais avançada, de 18 a 30, são aqueles que já atuam com uma certa liderança na comunidade, ou seja, que você consegue ver sinais mais claros, mais evidentes dessa liderança. E esses compõem o Rotaract e basicamente os 2 programas são programas de treinamento de liderança. Treinamento de liderança. Muita gente acha que os programas jovens são programas de benemerência. Eles são sim de benemerência, mas a benemerência é um meio para o fim ser alcançado. Qual é o fim? Treinamento de liderança. Como que eles fazem esses treinamentos? Através de trabalhos sociais. São o desenvolvimento de projetos, arrecadação de recursos, a estruturação, né? Exatamente. A estruturação desses projetos, que é um trabalho em equipe, uma série de fatores que a gente poderia ficar aqui mais uns 5 programas falando sobre todos esses meios de obter essa liderança.
Mas esses recursos todos são trabalhados nesses 2 programas para que sejam novos líderes. E óbvio, como todo mundo sabe, o pessoal que está nos assistindo sabe, o Rotary é formado por líderes também. Então, a gente está, na realidade, fazendo um cursinho, uma capacitação para novos rotarianos. Potenciais rotarianos, pelo menos. Eles teriam esse perfil para poder ingressar no Rotary, com muito mais sabedoria do que eu, quando ingressei com 24 anos, sem saber nada. Cru, né? Totalmente Exatamente. Cru. Vamos fazer uma analogia aqui, Farinella, me perdoe se eu estiver errado, você me puxa minha orelha aqui. Mas basicamente seria um clube de futebol profissional, vamos usar aqui o Santos Futebol Clube, que tem as suas categorias de base. E, obviamente, o técnico do time principal percebe talentos na base e acaba chamando esses jogadores para o time principal. Então o Rotary também tem por obrigação identificar os interactianos e rotaractianos que despertem essa liderança para ingressar em Rotary também. Totalmente. Inclusive, esse ingresso de novos jovens, ele vem tanto por parte dos jovens, é a única coisa que talvez difira um pouco da analogia, que seria o próprio time de base coloca jogadores novos. No caso, no Rotaract Interact e o Kids, os jovens podem agregar novos companheiros, assim como os rotarianos têm também essa obrigação. Ver algum jovem desenvolvendo uma liderança, desempenhando uma liderança na comunidade, nada mais justo e interessante para o programa como um todo, levar para o seu clube jovem. Legal, pessoal, e foi muito interessante essa informação que o Alexandre trouxe a respeito do Interact Club, do Rotaract Club, que eles não têm essa obrigação de desenvolverem projetos. Na verdade, Interact Club e Rotaract é para formar líderes. Obviamente que com proatividade, com essas lideranças naturais nesses jovens, obviamente eles vão se reunir para fazer coisas boas, né? Com certeza. E aí surgem os projetos, surgem os trabalhos em prol da comunidade. Inclusive, temos testemunhos onde o adulto não era rotariano, mas o filho foi um kidiano, foi um interactiano, um rotaractiano, e o pai acabou vendo o movimento do filho enquanto um líder, enquanto um voluntário na sociedade, acabou virando um rotariano. Também existe isso. Com certeza. Ainda mais nos mais jovens, que seria o Rotary Kids, porque os kidianos eles estão sempre presentes com os pais. São muito jovens, muito crianças. Qualquer evento, qualquer projeto que eles façam, eles acabam sendo levados pelos pais. Então há um entrosamento de pai com pai. E o Kids, obviamente, é formado inicialmente por filhos de rotarianos e vão agregando amiguinhos da escola e tal. E esses amigos da escola acabam indo com seus pais, eles levam os pais, e os pais ficam amigos de pais, e assim entram no Rotary. No meu clube, particularmente, existem alguns casos desse, no nosso Rotary Kids. Legal. Para antes da gente encerrar o primeiro bloco, Alexandre, vamos lá em questão informativa. A Rotary Kids é de 0 até 12 anos de idade, é isso? Na realidade é de 7 a 12 anos. De 7 a 12, né? Porque antes disso não teria muito nem como atuação. De 12 aos 18 é o Interact Club. Exato. 12 aos 17. Aos 17. Existe uma certa brecha, isso ainda foi uma matéria... Fase de transição, né? Exato, de muita discussão por conta do estilo do Interact que é, mas teoricamente seria até os seus 18 anos. Tá, e aí dos 18 aos 30 vira um rotaractiano, e aí aos 30 anos de idade ele tem que ingressar em Rotary ou deixar aí a vida rotária, né? Nada impede dele sair de um dos programas e entrar em outro fora desses padrões de idade. Sim. Isso principalmente do Rotaract para o Rotary. Do Interact você tem que esperar 18 para entrar para o Rotaract, porque não pode haver esse conflito de maior de idade com menor. Tá? Legal, pessoal. Com essas informações interessantes, a gente encerra o primeiro bloco e logo em seguida a gente volta com fotos e contando um pouquinho do encontro distrital de Interact Club. A gente volta já já. Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary International. Seja bem-vindo. Carbono e vida. Você já deve ter ouvido falar que nós somos feitos daquilo que comemos.
A prova disso é que desde a hora que nascemos até a idade adulta, a nossa massa cresce cerca de 20 vezes, graças ao que comemos e bebemos. Mas e se separássemos todos os elementos da tabela periódica que fazem parte do nosso corpo? Qual seria o resultado? Aproximadamente 61% da nossa massa seria de oxigênio. Em segundo, o carbono com 19%. Depois o hidrogênio, o nitrogênio, o cálcio, entre outros elementos. Mas é do carbono que vamos falar. Ele é um dos elementos mais importantes para a estrutura dos seres vivos. Os átomos de carbono que compõem o seu corpo fizeram uma fantástica viagem até estarem assistindo essa animação agora. Para saber de onde vieram e para onde vão, vamos tirar os pés do chão e subir até o espaço sideral. Voltamos com o Rotary na TV dessa semana, trazendo o Alexandre Farinella Neto, é isso? Neto. Farinella, né? Farinella Neto. Aproveitando, Alexandre, por que o Farinella? O Neto, obviamente, deve ser seu avô, né? Mas Exato. O Farinella, qual é a ascendência da família? Família italiana. Minhas duas partes de família são italianas. A parte de mãe ainda, além de italiana, espanhola. Mas o sobrenome da minha mãe eu não peguei, porque justamente foi... meu nome é oriundo do meu avô. Meu avô Alexandre Farinella, já falecido. Meu pai Alexandre Farinella Júnior e eu Alexandre Farinella Neto. Legal, pessoal. Falando agora, enquanto presidente da Comissão Distrital Pró-Juventude, o Alexandre teve um desafio agora recentemente no mês de fevereiro, que foi organizar o primeiro encontro distrital de Interact Club. Queria que você falasse, a gente vai mostrar já algumas fotos, a produção está colocando no ar, Alexandre. Por que realizar esse encontro e por que é importante tirar o pessoal da zona de conforto, levar para um sítio, para uma pousada, fazer eventos em formato de gincana, dar palavra, fazer com que o jovem faça uso dela em público. Fala um pouquinho dos desafios que foi realizar o primeiro Indique. Exato. Esse foi realmente um desafio que a gente comprou nessa gestão. Antes de iniciar a gestão humanitária do governador Ronaldo Varela, eu propus para ele que nós fizéssemos isso. Esse desafio que seria fazer o primeiro Indique do distrito. O encontro distrital ele já é feito no Rotaract, que seria similar a esse. Ele, na realidade, é um encontro de companheirismo. A fundamentação dele é companheirismo, ou seja, o fluxo dele é para entrosar o distrito. E, no caso, as gincanas todas que a gente fez foi visando também essa integração. Então, vários clubes foram, alguns com muitas pessoas, outros com um único companheiro. A gente misturou uniformemente todos eles, ou seja, um clube com 12 pessoas que estavam lá, dividimos em 6 times, ou 4 times, com 3 cada um. E assim foi assim por diante. Então, na primeira noite foi muito claro isso. Na sexta-feira, quando eles chegaram de noite, na hora de dormir, foi na sala, todo mundo dormiu na sala, em acampamento, né? Que é como costuma ser, inclusive, Interact, escolas, tal. Nesse caso foi num sítio. Mas eles estavam segregados por clube. Então, tinha um clube aqui nesses colchões, outro clube naquele canto, e assim por diante. No dia seguinte, no sábado, que foi a festa, não existia mais isso. Então, porque tinha acontecido nesse meio tempo, as interactidas. Então, houve essa comunicação muito grande, essa troca de experiência entre todos eles. Na realidade, é um trabalho em equipe que eles acabam desenvolvendo, tem a lógica oratória, porque alguns vão à frente e falam algo, e assim por diante. Mas o principal mesmo intuito disso é um fortalecimento para o Distrito 4.420. Então, o nosso intuito de um programa como esse, de um evento como esse, é fazer a integração e fortalecimento do distrito. O distrito sai de lá com energias renovadas para fazer os outros trabalhos. Entende? Então, agora a gente vai ter outros 2 eventos nos 2 programas jovens, que é o Rotaract e o Interact, que são as conferências distritais. Então, é a CODIRC, Conferência Distrital de Rotaract, e CODIC, Conferência Distrital de Interact. Então, esses sim são eventos que visam o projeto. Instrução rotária. Exatamente, instrução rotária. Então, existe o concurso distrital de oratória, concurso distrital de projetos, tanto para os 2 programas. Então, ele são eventos muito mais cadenciados, com programação fechada, orientação rotária, como você disse. Legal, é importante saber que os programas de jovens do Rotary prevêem isso, né? Enquanto o Farinella falou dessas conferências, né? Que tem instrução rotária de um jeito mais formal, sala de aula, com conteúdo, com participação mais séria, tem esses encontros de companheirismo que realmente criam este equilíbrio, né, Alexandre? Para o jovem é importante saber também que ele vai participar de um programa
E não é somente seriedade num nível de 100%, tem essa questão da brincadeira, da juventude, porque afinal de contas estamos falando de adolescentes, né? Totalmente. Se o jovem for fazer um projeto simplesmente social, ou seja, for lá para fazer treinamento, ser uma segunda escola para ele não gera um interesse total nisso. São poucos aqueles que têm uma maturidade com 15 anos para fazer uma coisa dessas. Até porque as boas ideias saem também de momentos de descontração. Com certeza. A descontração faz parte para o rendimento do jovem. Então o jovem, até para a integração em projetos simultâneos ou conjuntos entre dois clubes, isso é fundamental. Eles têm que se conhecer, têm que ter essas amizades para poder desenvolver isso. Legal, a gente falou que todo Interact Club, Rotaract Club ou Rotary Kids tem um clube de Rotary como padrinho. Na Comissão Distrital Pro Juventude, Alexandre, quantos Rotaract, Interact e Rotary Kids existem no distrito? Você tem de cabeça esse número? Olha, de cabeça não, até porque nesse momento a gente está fundando alguns clubes, né? Novos, né? A gente tem como marcante hoje no distrito, que seria um dado bem importante, o Interact está com uma expansão muito grande. Isso já vem da gestão anterior, que o Duda, do Forte Itaipu, era o Pro Juventude na época. Ele alcançou um marco histórico para o distrito 4.420, que foi o maior DQA do Brasil. Então é assim, diferentemente do Rotary, os clubes jovens, o Interact e o Rotaract, eles têm uma estruturação nacional. Então existem alguns grupos que fazem multidistritais, sabe, como por exemplo o Colégio de RDRs e RDIs de São Paulo. Então eles pegam os 3 distritos de São Paulo, tem um representante desse colégio, e tem o nacional, que é a Rotaract Brasil e Interact Brasil. Então, essa premiação que foi recebida pelo Duda no ano passado foi de 170%, se não me engano, de DQA do 4.420. Entre Interact e Rotaract? Interact, só Interact. Esse ano, a gente, com certeza, a mesma marca é muito difícil de chegar, até porque já veio com um clube maior, né? Mas a gente está com o mesmo desenvolvimento. Já foram fundados 2 clubes, está em processo de fundação de provavelmente mais 3 até o término da gestão. O Rotaract é a mesma coisa, fundou um clube já até agora, o segundo já está em processo de fundação também. Kids foi fundado 1, se não me engano, até agora no distrito. Então, quer dizer, o distrito está fortalecendo esses programas, os Rotary Clubs estão parecendo um pouco mais conscientes da sua atuação, da necessidade da sua presença, do seu apoio, do seu patrocínio, não financeiro, mas eu costumo dizer que é um patrocínio moral e de carinho. Estímulo, né? Exato. Então, o rotariano tem que entender, por exemplo, que o programa Jovem de Interact tende a haver a necessidade, é obrigatória a necessidade da presença de um rotariano nos eventos. Então, eles não podem fazer uma reunião sem um rotariano. Eles têm que entender isso. Não basta pura e simplesmente pagar um projeto aqui, pagar uma coisa ali, porque isso, inclusive, vai contra o fundamento do treinamento de liderança. Você dá o peixe ao invés de ensinar a pescar, você não está agregando valor ao treinamento de liderança do jovem. Tem que haver monitoramento e acompanhamento. Exatamente. Estruturação desses projetos. Legal, Alexandre. Falando do ENDIC ainda, vocês estiveram lá no número aproximado de 50 participantes, é isso? Exato, entre organização e jovens, né? Isso. Vocês ficaram num sítio na região de Sorocaba, fala o município, e a bagunça foi generalizada no bom sentido, porque o transporte foi providenciado pela comissão. Vocês ficaram no sítio lá, o Mamusca, é isso? Exato. É o sítio até da sua mãe, né, que Exato. Ela fez a sessão do uso. Ela foi homenageada, inclusive. Eu queria que você fizesse estes reconhecimentos, o número de participantes. Quem foi o destaque lá? Você fez alguns reconhecimentos também para os jovens. Fala das empresas que apoiaram também, eu acho importante. Sim, sim. O evento foi realizado no município de Capela do Alto. Foi de sexta a domingo, é isso? Foi de sexta a domingo, exatamente. Chegaram sexta de noite e foram embora domingo, logo após o almoço. Então foi feito na cidade de Capela do Alto. É um sítio da minha família, na realidade, que, como você disse, foi cedido pela minha mãe e pela família como um todo. E ela fez parte da comissão organizadora. A gente contou ainda na comissão organizadora com minha namorada, mais um casal de rotaractianos do Rotaract Clube de Santos, que é a Olivia Peralta e o Luiz Fernando, e também um companheiro do meu clube, o Nandes, o Marcelo Fernandes Lopes, e a esposa dele, a Tati, também foram lá colaborar com a comissão organizadora. Ainda participando também foi a Gabriela Gadeia, que é a próxima Pro Interact do distrito, e o Gilmar, que você já conhece, né? o tio Bigode, que todo mundo conhece também, o atual Pro Interact, exatamente. E essa comissão que organizou o evento, né, que fez tudo isso. Então, foi tudo um projeto 100% mão na massa. A comida toda foi feita por nós. Eu mesmo fui para lá 2, 3 dias antes. O rei do cachorro-quente. Exato. Né? Fiz a comida, o preparo dessas comidas para no dia do evento estar tudo à disposição dos jovens.
e as gincanas todas elaboradas dessa forma também, visando todo esse conteúdo programático, como a gente havia falado. Destaque, na hora da comissão organizadora, eu montei uma comissão muito pequena de interactianos para ajudar no evento, justamente porque nós queríamos fazer uma surpresa para todos os jovens e haver uma integração também da RDR, por exemplo. Para que houvesse essa surpresa, a comissão foi mínimo de pessoas possível para a gente poder fazer essa organização. Dentre essas pessoas, uma que eu trabalhei muito pouco até hoje, que é do Interact Mauá, foi quem chamou bastante atenção, que até no dia eu dei um certificado para ela, pedi para que a comissão fizesse um certificado, porque eu queria homenageá-la, porque o auxílio dela, o desempenho dela no evento foi fundamental para que a gente conseguisse angariar essas 30 pessoas, 35 jovens praticamente para ele, que foi a Júlia Fujiwara, que é do Interact Mauá. Ela agora vai ser, no próxima gestão, presidente do Rotaract Mauá. Uma menina fantástica, atuante, demais, muito bacana. Acabou de ingressar na universidade, né? Exatamente, acabou de entrar na Poli para fazer engenharia. É uma menina fantástica. Poli tem um USP, futuro, né? USP. Legal, e é aí o papel de formar líderes, né? Com certeza. Essa bandeira aí tá todo mundo reunido e tem ali o tubarão com a palavra tsunami. A gente vai mostrar aqui na minha lapela. O símbolo que está naquela bandeira é o símbolo que está aqui na minha lapela, o presente dado pelo Alexandre, é o PIN do tsunami. O que significa Exatamente. O tsunami com este tubarão com o número D4420? Como eu disse, as organizações de jovens, Rotaract e Interact, ela tem um âmbito nacional. Então existe a Rotaract Brasil e Interact Brasil. Então existem eventos nacionais. E o nosso distrito costuma comparecer em peso nesses eventos. E ele acabou se tornando, foi feita essa mistificação de que o 4420 era o tsunami. Por quê? Porque tem Baixada Santista, apesar de ter parte Planalto também, mas tem Baixada Santista, e quando vai em um evento que seja nacional ou estadual, multidistrital, que seja, é um distrito tsunami, é um distrito que vem como uma onda. Uma verdadeira onda. Exatamente. Chega chegando. Exatamente. E aí isso começou em um dos programas jovens, passou para o outro, hoje o distrito inteiro se considera como tsunami. E ficou uma marca registrada. Exatamente. Né? Tanto que eu estou aqui na minha lapela com esse PIN, a bandeira também ostenta esse símbolo e faz esse link com a juventude, né? Tira, de repente, aquela formalidade e coloca aí um símbolo, né? Um tubarão, a palavra tsunami remete mesmo a ondas gigantes, obviamente na onda de comparecer aos eventos, sempre em peso, com muito entusiasmo e alegria. Alexandre, acabou o nosso tempo, obrigado pela presença, faça suas despedidas finais. Eu que agradeço, Marcelino, pelo espaço, agradeço o governador, o casal governador, Ronaldo e Mônica Varela, pelo espaço cedido para a gente. Isso daqui foi um pedido dele, inclusive, que nós viéssemos aqui falar sobre juventude, eles são defensores máximos dos programas, e agradeço muito a você o espaço para poder falar um pouco sobre esses programas, sobre a nossa atuação esse ano, e o bastão que a gente já está logo mais passando, né? Já está em vias de acabar. No meio do ano acaba o desafio, né? Graças a Deus. Mas tudo em Rotary, acaba um, começa outro. Já começa outro. Legal, Alexandre. Em breve o Alexandre vai nos ajudar, nos auxiliar e traremos aqui os jovens, os líderes de destaque, né? Interact Club e Rotaract Club, com certeza. Lembrando também que o companheiro Leandro Taveira, do Rotaract, né? O representante distrital de Rotaract, também vai nos ajudar nessa missão. Isso aí, pessoal. Rotary não é só maturidade, tem também a questão da juventude. Você que tem um filho, um afilhado, ou até mesmo não conhece a juventude rotária, no nosso vídeo aí tem todos os contatos do Rotary Clube de Santos, os contatos do Alexandre Farinella. Façam aí um link para que possam conhecer esses programas. Tem um intercâmbio de jovens também. Muita área a ser explorada pela juventude em Rotary. Com essa mensagem jovem e entusiasta, a gente termina a edição desta semana do Rotary na TV. Até semana que vem. Um forte abraço, pessoal. Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes.